E aí, pessoal, cá estamos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo no Brasil, com esse assunto que foi debatido na mídia nacional com relação às vinícolas, né, do Rio Grande do Sul e Bento Gonçalves. Mas é importante, assim, a gente ter um certo conhecimento, assim, dominar alguns números, algumas situações importantes, para que nós possamos, assim, compreender o que significa o trabalho escravo no Brasil, como isso iniciou. Antes de eu preparar esta minha fala aqui, eu fiz uma pequena pesquisa e pude observar que, através de dados disponibilizados pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia, que foram resgatados do trabalho escravo no Brasil na última década, cerca de quase 7 mil trabalhadores, 6.696 trabalhadores, salvo engano, né? Por que acontece isso? Quais atividades, né, escravizam mais o trabalhador? Infelizmente, gente, isso é real no nosso país. Nós temos um percentual maior de escravização, que é no estado de Minas Gerais, com 28,8%, seguido do estado de São Paulo e depois no Pará, né? Quais atividades mais comuns? Atividades mais comuns são é, criação de gado bovino para corte, cultivo agrícola, né, de café e também cultivo agrícola, né, de café e também a construção civil. Por que a construção civil? A mim me parece que nesse estudo aqui que eu observei seria o percentual maior no estado de São Paulo, porque lá é muito comum, né, edificação, grandes edifícios, etc. e tal. Mas isso tem uma história lamentável, né? Uma história que começa desde a época da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela inicia no ano de 1530, com o início da colonização, né, pelos portugueses aqui no nosso estado brasileiro, que na época, obviamente, não era estado, né? E a partir do surgimento, da criação das capitanias hereditárias, é que começou a se desenvolver esse trabalho escravo. De início, os portugueses, eles utilizaram a mão de obra indígena, mas isso não deu muito certo, porque os índios não eram acostumados assim a trabalhar em série, trabalhar tantas horas por dia. E nós tínhamos também os jesuítas, né? Os jesuítas estavam sempre em embate com os senhores, né? Com as pessoas do poder, porque eles estavam do lado dos indígenas e não queriam eles escravizados. Então, os portugueses viram que não deu certo. A partir de 1550, então, os portugueses começaram a utilizar o trabalho escravos dos negros que vinham, né, da África para o Brasil através dos navios negreiros, etc. e tal. E era uma exploração muito grande. Nós tínhamos negros que trabalhavam no campo, negros que trabalhavam nas cidades e negros também que trabalhavam nas residências. Os que trabalhavam no campo era um sofrimento muito maior. Sofriam com alimentação ruim, com desgaste físico, violência física e toda espécie de atrocidade. Passado mais de 300 anos, né, aconteceu a abolição da escravatura, que foi no dia 13 de maio de 1888. Mas não foi por benevolência do Estado brasileiro, claro que não, né? Eles sofreram uma pressão assim muito grande, tanto pela população, né, que já se amotinava, que pressionava os governantes para assim abolir a escravatura, os índios também, que fugiam, formavam os quilombos, e algumas autoridades, notadamente aquelas pessoas mais letradas, intelectuais, os advogados também participaram, né, e se colocaram contra a escravatura. Então, por conta disso, foi abolida a escravatura no país. Historicamente, o Brasil luta contra o trabalho escravo. Inclusive, no ano de 1995, foi um dos primeiros países, né, a colocar o trabalho escravo como crime, a tipificar na sua legislação penal
o crime de trabalho análogo a de escravo. E assim tipificou no artigo 149 do Código Penal Brasileiro que reduzir alguém de situação análoga de escravo, submetendo a trabalho forçado, a jornada exaustiva, situação degradante de trabalho, restringindo ainda a sua locomoção. Isso está no Código Penal, conforme eu falei, e também na Organização Internacional de Trabalho, de uma outra forma, de uma forma diferente escrita, mas assim, mais objetiva. Então, o Brasil, historicamente, é esse país que luta, né? Que luta pela inserção de um trabalho regular, né? E não a escravização do trabalho. Mas isso a gente sabe que não é fácil, né? Apesar da luta, nós vimos recentemente as vinícolas no Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. O que aconteceu? Tudo veio à tona porque três trabalhadores fugiram do local e foram parar na Polícia Rodoviária Federal. E a partir dali, eles montaram um esquema, né, em união com outros entes da federação e fizeram aquela busca nas fazendas e encontraram centenas de trabalhadores, né, do estado da Bahia sendo maltratados, sendo violados na sua dignidade e nas suas honras, né, na dignidade da pessoa humana, nos seus direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição Federal. Reduzir alguém à atitude análoga de escravo é lhe subtrair todos os direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição Federal. Os direitos fundamentais são aqueles inerentes à pessoa humana, que é a dignidade, né? Que é a possibilidade de receber um salário justo, que é a possibilidade de receber os direitos também estabelecidos na própria CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que apresenta vários direitos, 13º, férias, remuneração digna, horas extra, estabilidade em acidente de trabalho. É isso e muito mais também, porque além de suprimir esses direitos estabelecidos na lei, eles partem para a degradação da pessoa humana, na medida que não fazem uma jornada de trabalho que uma pessoa aguente. As jornadas de trabalho, quando se reduz a pessoa a escravo, é imensa. Eles trabalham cerca de 20 horas, 18 horas, sem direito a descanso, sem direito a nada. A alimentação que lhe é oferecida costuma ser estragada, podre, né? E os locais que eles residem são insalubres. Isso tudo ficou demonstrado nessa fiscalização que foi feita pela Polícia Federal e outros órgãos do governo, né? Mas, felizmente, o Ministério Público do Trabalho atuou, né? Fez a fiscalização devida e, no final, fez um termo de ajustamento de conduta com estas empresas, né? Teve um deles, que era da empresa prestadora de serviço, que se negava, não sei se vocês sabiam, ele se negava a assinar o TAC. Aí, felizmente, também, a pedido do Ministério Público, o juiz de direito o juiz do trabalho lá daquela localidade bloqueou 3 milhões de reais da conta da empresa que contratou esse pessoal, né? Com essa restrição desse valor, aí esse empresário foi instado e assinou o termo. Foi um termo muito bem articulado, né? Cerca de 7 milhões de reais aproximadamente. 5 milhões de reais a título de dano moral coletivo e mais 2 milhões que vai ser dividido entre os trabalhadores que foram vítimas desse trabalho escravo. Então, é preciso que nós fiquemos atentos, que nós nos coloquemos contra esses empresários, essas empresas que praticam essa desumanidade com os trabalhadores e com nós mesmos, né? Porque nós somos semelhantes, nós somos iguais. Então, nós não podemos deixar isto da forma como está.
Então, houve esse termo de ajustamento de conduta, com a especificação de multa também. A cada descumprimento de cláusula, né, será a imposição de R$ 300.000 de multa. E quais foram as cláusulas obrigatórias? De não mais fazer isso, as vinícolas também fiscalizar a salubridade ou insalubridade desses trabalhadores, o local onde estão, a alimentação. Não basta só contratar uma empresa de prestação de serviço, é preciso que elas tenham consciência desta necessidade de fiscalização. Então, esse foi um pequeno, né, infeliz exemplo, né, que eu tive que dar aqui sobre essa redução ao trabalho análogo de escravo. E a gente espera que, com a formação de novas pessoas, né, novos e novas advogadas, né, porque como o advogado é o elo, né, na formação do direito, na formação da justiça, nós advogados temos esse dever de levar essa cidadania, de levar ao conhecimento dessas pessoas esse direito. Então, às vezes, na sua localidade, alguém te aborda, alguém te questiona alguma coisa sobre isso, você tem que saber dizer, olha só, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho, você pode procurar o Ministério Público do seu estado, que com certeza, ou na própria delegacia, né? Porque é um crime. Então, nós temos esse dever, né? De saber e de acudir aqueles nossos irmãos, né, que sofrem, porque nós levamos também, nós advogados, a dignidade para a pessoa humana. Esse foi o nosso assunto de hoje. Você gostou? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui. Inclusive, você pode colocar um assunto para a gente discutir no nosso próximo encontro. Vou te aguardar.